Fala pessoal, hoje a gente vai resolver o exercício frequência de letras número 1255 do Bcrowd. Esse exercício é interessante porque ele faz você treinar alguns conceitos que são importantes, como manipulação de string, uso de hash map, comparação, atualização de valores máximos, ordenação, e essas são as habilidades que caem em entrevistas, competições e algumas tarefas do dia a dia ali como dev. Então qual é o problema que a gente vai resolver? Primeiro a gente vai ler um inteiro n, que vai indicar a quantidade de linhas que o programa vai receber. Com essas linhas, precisa fazer uma contagem por caractere. Então, cada caractere dessa linha, a gente vai fazer uma contagem. Porém, vai ignorar os caracteres que não são letras. A gente só vai contar os caracteres que são letras. E também a gente vai ignorar se é uppercase, lowercase, ou seja, textos em maiúsculas ou minúsculos. Precisa validar se é uma letra e verificar qual é a frequência dessa letra nessa linha. No final, também tem que imprimir qual que é o caractere mais frequente dessa linha. Então, por exemplo, para essa primeira entrada, o caractere mais frequente foi o C e o O, porque se houver empate, a gente também tem que imprimir as letras em ordem alfabética. No segundo exemplo, input, cada caractere, cada letra apareceu uma única vez, então todos os caracteres foram impressos, porém em ordem alfabética. No terceiro exemplo, o caractere mais frequente foi o E. Bom, se você entendeu o exercício, pause o vídeo agora e tente resolver. Pense em formas que você poderia resolver esse exercício. E aí, deu certo? Bom, se não deu certo, fica tranquilo. Eu vou te mostrar o passo a passo, te explicando o que a gente precisa fazer para resolver esse exercício. Então, para começar, eu vou abrir aqui o meu VS Code. Eu já tenho aqui um exemplo de código, a nossa estrutura inicial, para a gente começar esse desenvolvimento. Antes de começar o desenvolvimento, eu vou anotar aqui os nossos passos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é receber o N. Depois que a gente recebeu o N, tem que receber as linhas. Com as linhas, fazer a contagem dos caracteres. E antes de fazer a contagem, a gente também tem que transformar tudo para lowercase, porque o exercício pediu para a gente ignorar tudo que é maiúsculo ou minúsculo. A gente tem que considerar que é uma letra, então a gente vai transformar tudo em letras minúsculas. Agora que a gente transformou para lowercase e fez a contagem dos caracteres, precisa verificar qual foi o caractere mais frequente. Então, verificar caractere mais frequente. Depois de verificar o caractere mais frequente, imprimir os caracteres em ordem alfabética. Bom, basicamente é isso que é o resumo da lógica que a gente vai estar utilizando. Então, agora vamos começar lendo aqui o nosso N. Então, sc.nextLine, a gente vai atribuir isso para um inteiro n. Como eu estou fazendo nextLine e não nextInt, eu preciso fazer um parse aqui dessa linha. Então, integer.parseInt. Agora a gente vai converter essa string para um inteiro. Para receber as linhas, a gente precisa de um laço. Você pode utilizar um while, você pode utilizar um for. Enquanto ainda tiver entrada, a gente vai processar essas linhas. Então, eu vou fazer aqui um for, int i igual a 0. Enquanto o i for menor do que n, o i incrementa. E aí agora a gente pode fazer o restante da lógica aqui dentro. Então, para cada linha, a gente vai imprimir o caractere mais frequente. A primeira coisa é transformar a linha para lowercase. Então, eu vou receber ela, final string line, igual a sc nextLine, e vou transformar para lowercase com toLowercase. Agora vem a nossa contagem. Para fazer a contagem, você pode utilizar algumas abordagens. O que a gente vai fazer aqui vou ter uma entrada. Essa entrada aqui vai ser banana. E eu vou utilizar um mapa para fazer essa contagem de caracteres. Essa primeira representação do mapa é onde vão estar as nossas chaves, as nossas keys. Essa segunda representação aqui vai ser os valores, ou seja, a contagem de caracteres. Vou chamar aqui de values, que é igual a quantidade de vezes que aquele caractere apareceu na minha string. As chaves é o nosso caractere. Então, para o primeiro caractere da minha entrada, que é o B, eu vou verificar se ele está aqui nas chaves. Ele está aqui nas chaves? Ainda não. Então, eu venho aqui e adiciono ele. Como ele ainda não está na chave, eu vou incrementar 1 para ele. Ou seja, ele apareceu uma única vez. Agora eu vou para o segundo caractere, que é o A, adiciono ele nas chaves e incremento 1 aqui para ele, porque ele ainda não existe. Faço a mesma coisa para o N, então adiciono o N, adiciono um valor para ele, que é
referente à quantidade de vezes que ele apareceu. Agora o próximo é o A de novo. Ele já existe aqui. Então o que eu tenho que fazer? Se ele já existe, eu pego o valor que representa a contagem dele, quantas vezes que ele apareceu naquela string. Então se ele já existe, então eu vou adicionar 1 ao valor que já existe lá dentro. Então aqui é 1, adiciono mais 1, fica 2. Vou para o segundo, é um N. O N também já existe. Obtenho o valor dele, que é 1, e adiciono 1. Agora fica 2. Vou para o último, que é o A. Faço a mesma coisa. Então aqui ele já existe. Pego o valor que está lá dentro e incremento 1. Agora ele fica com 3. E assim a gente conclui a nossa contagem. Então, para a banana, eu tenho que o B apareceu uma vez, eu tenho que o A apareceu 3 vezes e o N 2 vezes. Ou seja, o caractere mais frequente que mais apareceu é o A. E essa é a lógica que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou voltar aqui para o VS Code. E aqui no VS Code eu vou fazer o seguinte. Vou instanciar aqui um mapa. Então, vai ser um mapa de a chave é o caractere. Então, o tipo dele é caractere. E o valor é em um inteiro. Vou importar aqui o map, então javatil.map. Vou chamar esse mapa de frequência e vai ser igual a new hash map. E aqui é onde que a gente vai adicionar o nosso chave e valor, que é a chave é o caractere, o valor é a quantidade de vezes que esse caractere apareceu na nossa string. Então vou percorrer a string agora. Então isso aqui vai ser a contagem dos caracteres. Então vou fazer um for, pegando o caractere que eu vou chamar de letra e vai ser do meu line.toCharArray. Então eu vou fazer o seguinte, o meu frec vai adicionar essa letra com 1. Só que dessa forma, toda vez que o caractere já existir, ele vai ficar com o valor 1. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o valor presente, quando eu faço isso aqui, ó, frec get, passando o caractere, que é a chave, eu pego o valor que já está lá no mapa. Então, eu preciso agora adicionar 1. Só que dessa forma aqui ainda não resolve, porque se ele ainda não existir, isso aqui vai me retornar nulo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho outra função aqui que é o getOrDefault. Então se ele não existe, é 0. Já faz aqui agora a contagem dessas letras. Só que aqui não é uma contagem de letras, isso aqui está sendo contagem de caracteres, porque a gente não está ignorando o que não é letra. Para ignorar o que não é letra, a gente precisa de verificar se é uma letra ou não. Então aqui eu tenho uma tabela ASCII e eu tenho aqui que a representação do A em decimal é 97, até o Z é 122. Então o que eu posso fazer? Por trás dos panos, o Java já faz isso pra gente. E é o seguinte, então se a nossa letra for maior ou igual a A e a nossa letra for menor ou igual a Z, quer dizer que realmente é uma letra. Então vou jogar isso aqui dentro, porque eu só vou contar se for uma letra de fato. Se não for letra, eu vou ignorar. Então, por trás dos panos, o A aqui, pra gente, ele vai ser validado com um valor decimal. Então, por trás dos panos, isso aqui é o mesmo que dizer, se o L, a representação na tabela ASCII dele, o decimal dele, for 97 até os 122, então quer dizer que realmente é uma letra. E aí a gente já fez agora a contagem das letras. Para verificar agora o caractere mais frequente, a gente vai precisar de duas variáveis aqui auxiliar, que vai ser o int maxFrec, que é a maior frequência, e uma lista de caractere, que vai ser o nosso caractere mais frequente. Isso aqui é um array list, e aqui eu tenho que importar o list. Agora, com essas variáveis auxiliares, a gente vai fazer o seguinte, percorrer o nosso mapa de frequência. Então, para fazer isso, a gente precisa que ele esteja da seguinte forma. Pense que aqui vai ser um array do nosso dicionário, do nosso mapa. Então, aqui vai ter o caractere, a quantidade de vezes que ele apareceu. Então, aqui vou ter o B1, A3 e o N2. Que era o exemplo que eu dei lá, N2. Então, a gente precisa dele da seguinte forma. O que a gente faz? Vamos fazer aqui um for. Isso aqui vai ser um map.entry de caractere e inteiro. E eu vou chamar ele de entry. Para pegar o mapa dessa forma, eu tenho que fazer frec.entrySet, que ele vai me retornar o mapa como se fosse um array aqui de chave e valor. Então, o que eu faço agora? Se o nosso entry.getValue for maior do que o maxFrec, então quer dizer que aqui é o value. GetValue. Então, se a contagem, né, se esse 3 aqui for maior do que esse 0, então eu vou trocar aqui o mais frequente. Então, o mais frequente agora vai ser o valor daquela chave. Então, vai ser o entry
getValue. Isso aqui não pode ser final. O que a gente faz aqui? Basicamente, a gente está trocando o que é mais frequente, né? Essa variável auxiliar, para o valor que de fato é o mais frequente. Então, ele vai percorrer e vai perguntar: 3 é maior do que 0? Sim, então troca. 1 agora é maior do que 3? Não, então não troca. 2 é maior do que 3? Não, então não troca. Então aqui eu vou saber qual que é o mais frequente dentro desse meu array. Agora que a gente tem já o maior valor, né, a maior frequência, a gente só adiciona isso no nosso array, né, nossa lista de caracteres. Então aqui vai ser a chave desse mapa, que vai ser o caractere. Só que eu não posso simplesmente fazer isso. Por quê? Porque se eu começo aqui do B, por exemplo, então 1 é maior do que 0, sim, coloco o B dentro desse array. Beleza, agora 3 é maior do que 1, sim, então coloca ele aqui nesse array. Só que o B ainda está lá, e o B não pode ficar lá, porque ele não é o mais frequente. Então, antes de adicionar na lista, para essa condição, eu vou dar um clear nela, e aí eu limpo essa lista, não preciso dela ali. E aí aqui eu dou um continue, para ele sair pra ele continuar para a próxima iteração. E aqui eu coloco outra condição, que se o entre getValue for igual ao maxFac, então quer dizer que eu tenho 2 caracteres que têm a mesma frequência. Então aqui seriam 3 nesse exemplo. Então eu já adicionei o A e ele está aqui com maior frequência. Só que eu também preciso adicionar o B. Então o que eu faço? Chamo aqui a nossa lista, adicionando agora essa segunda chave. E aí com isso a gente percorre o mapa, encontra a letra com a maior frequência, atualiza a frequência máxima e adiciona essa nova letra na nossa lista de frequência. Com isso a gente já verifica os caracteres mais frequentes. Agora o que a gente precisa fazer é imprimir os caracteres em ordem alfabética. Para fazer isso, eu posso usar aqui collections.sort e passo a nossa lista. E essa funçãozinha aqui já vai fazer a ordenação da nossa lista. E aí, para imprimir, é bem simples. Eu faço um for, que eu vou pegar aqui cada caractere dessa lista, né? Então, caractere, vou chamar de letra dessa lista, e eu basicamente o que eu preciso fazer é printar aqui o L, que é só um print, não posso imprimir /n, porque ele vai imprimir da seguinte forma: ele achou o A, aqui vamos supor quando tem empate, achou o A, imprimiu. Achou o B, ele vai imprimir aqui do lado. Então, ele vai vir aqui e vai imprimir do lado, né? Como não tem aspas duplas, seria a mesma coisa que falar isso aqui. E a nossa lista já está ordenada também. E a única coisa que a gente precisa fazer no final é imprimir ali uma quebra de linha para o exercício passar. Com isso, a gente já finaliza aqui, né, esse exercício. Então, eu vou pegar aqui esses casos de teste. Vou abrir aqui um terminal para a gente executar. Vou compilar nossa classe main. Vou executá-la. Vou receber 3 entradas. O primeiro vai ser essa linha. E aqui ele imprimiu CO, de acordo aqui com a nossa saída. Vou pegar o segundo input e ele foi certinho aqui, de acordo. E por último aqui, frequency letters, tem que imprimir o E. Frequency letters e imprimir o E. Bom, vou copiar aqui o nosso código, vou voltar aqui para o bcrowd, vou enviá-lo. Enviando. E aceito. Bom, pessoal, então é isso. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui, se inscreve no canal para você não perder os próximos exercícios resolvidos. Comenta aqui embaixo também qual exercício você quer ver resolvido no canal. Não para por aqui. Todos os exercícios que comentei e muitos outros estão resolvidos no Maratona Programação. Lá você encontra o código comentado, explicado, passo a passo e ainda versões em Python, JavaScript e Portugal, para facilitar tudo. É só clicar no link da bio e continuar a maratona comigo. Bora dominar esse conteúdo de vez, hein?